O David desapareceu e faz hoje 7 dias que eu não ouço nada dele. Nos 6 meses, desde que começámos a namorar, ficámos apenas um dia sem conversar. E isso foi depois de uma briga bem feia. Não havia razão, nem sentido, no seu desaparecimento. E quando falei com ele pela última vez, ele tinha apenas dito que tinha que ir ver uma coisa importante. Recebi uma mensagem muito estranha da noite anterior. Era o David, mas não tinha número. Tinha apenas 5 palavras. Sem fim, não venha, David. Mostrei à polícia, mas ninguém quis saber e assumiram que foram trolls da internet ou assim. Algo estava errado. Depois de ter lido o texto senti náuseas, como se estivesse a ver algo que não devia. Como se abanassem uma deliciosa cenoura na minha frente, apenas para me guiarem na direção do abismo. Entrei em contacto com o Pedro. Ele é um idiota, mas um bom amigo do David. Ele poderia ter alguma informação sobre onde o David poderia estar. Entrei no Face com a conta do David. Imaginei que seria mais fácil meter conversa com o Pedro se ele não soubesse que era eu. Quando entrei, ele respondeu de imediato. Porra, David, estou feliz de saber que estás bem. Estava preocupado contigo. Achei que tinhas ido à casa. O que estás a dizer? A casa sem fim, David. Aquele lugar que te falei. Estava com medo de tivesses lá ido. Apanhei o maior cagaço na minha vida daquele sítio maldito. Sem fim. Aparentemente Pedro sabia de alguma coisa. Na verdade não consegui encontrar. Talvez eu tente de novo amanhã. Onde era mesmo? De jeito nenhum. Foda-se aquele lugar. Eu estive lá. Nem pensem lá ir, David. Pelo amor de Deus. Pedro, eu sou a Maggie. Espera. Onde é que está o David? Não sei, pensei que tu sabias, mas aparentemente não. Oh merda. Meu Deus. Pedro, conta-me imediatamente o que é que se está a passar. O David está faz 7 dias desaparecido. Acho que ele foi até à casa. Aquele sítio é um perigo. Fica fora da cidade, talvez a 9 km da rua principal. Na estrada não sinalizada. Há um cruzamento à direita. Merda, onde é que o David se meteu? O que é que tu vais fazer, Maggie? Eu vou trazê-lo de volta. Saí na noite seguinte por volta das 20. Não havia um único carro durante toda a viagem. E quando virei na rua sem sinalização, vi uma placa escrita à mão, com tinta que apontava para uma estrada. Sem fim, por aqui. Aberto 24 horas. Estava alterada desde que saí de casa, e ver a casa não ajudou. Não havia outros carros por perto, o que me fez pensar que não estava aberta. Uma luz na varanda da frente iluminava a área ao redor, e as janelas mostravam que havia luzes acesas lá dentro. Estacionei o meu carro, caminhei até à porta e entrei. A recepção da casa era relativamente normal, mas como previ, não havia lá ninguém. Todas as luzes estavam acesas, mas não havia lá ninguém. Além da porta pela qual entrei, havia apenas uma outra. Ao lado dela uma placa. Sala 1 por aqui. Mais 8 seguem. Chega ao fim e você vence. Apesar de me sentir a entrar no vale da estranheza, não foi isto que fez o meu estômago afundar. Não foi isto que parou o meu coração. Foi o que eu li por baixo, rabiscado e escrito à mão em vermelho, como que uma ameaça de outra dimensão. Você não vai salvá-lo. Deve ter ficado na recepção mais de uma hora. Fiquei congelada, não sabia como continuar. Passo pela porta, chamo a polícia. Depois de ler a placa, decidi que talvez tivesse mordido mais do que conseguia mastigar. Tenho o tamanho normal para uma mulher na casa dos 20 anos, mas sou bem magra. Não estava preparada para lutar contra um psicopata que tivesse feito David refém. Se calhar era mesmo melhor chamar a polícia. Era a melhor coisa a fazer. Então coloquei a mão no bolso e abri o meu telefone para ligar. Sem sinal. A casa devia estar a bloquear o sinal, e eu estava no meio do nada. Andei na direção da entrada, imaginando que encontraria sinal do lado de fora. Agarrei a maçaneta, girei e nada. Estava trancada. Sacudi com toda a força, nada. Estava trancada do lado de fora. Bati com as minhas mãos contra a porta e gritei, para qualquer um que pudesse me ouvir. Eu sabia que era inútil. Não havia ali ninguém, exceto eu. Então senti uma vibração no meu bolso. Eu olhei para o meu telefone. Uma mensagem não lida. No começo fiquei muito feliz por ter rede. Estava salva.
E talvez a mensagem fosse do David, a dizer que estava tudo bem. Mas era de um número diferente. Um que eu não tinha no meu telefone. Abri a mensagem e quase deixei o telefone cair. Você também não se pode salvar a si próprio. O meu corpo inteiro tremia. Eu queria desmaiar. Estava preso ali? Um telefone sem sinal. Num quarto sem saída. Quem sabe à mercê de um psicopata. Os meus olhos percorreram o salão e pousaram na porta do outro lado da divisão. Um dourado estava preso na frente. Parecia uma porta de quarto de hotel. O chão parecia distante enquanto eu me aproximava da porta. Quando eu estava a centímetros dela, coloquei a minha cabeça contra a madeira e escutei. Tudo o que eu ouvia era uma música distante do Dia das Bruxas. Apenas uma música instrumental, assustadora, que ouviria em qualquer casa mal assombrada. De repente fiquei um pouco mais calma. O David sempre foi conhecido pelas suas brincadeiras. Embora isto fosse demais para uma brincadeira, eu ainda queria acreditar nessa ilusão. Ele costumava contar-me das brincadeiras que ele e os seus amigos faziam para os novos jogadores da equipa de futebol. De alguma forma, um sorriso apareceu no meu rosto e eu abri a porta. Entrar na primeira sala aliviou os meus medos um pouco mais. A sala era o clichê de uma casa mal assombrada, embora um tanto estranha. Em cada canto havia um espantalho, mas nada de assustador. Eles eram do tipo que costumamos ver na escola primária, com grandes rostos sorridentes. Fantasmas de papel pendiam do teto, e um ventilador no canto adicionava uma brisa fria que os fazia girar. Ao lado de um dos espantalhos estava novamente a única outra porta da sala. Impresso na frente, semelhante à primeira porta, estava um grande 2. Eu ri um pouco e deixei esta sala sem graça para trás. Quando abri a porta do quarto 2, não conseguia ver 1 metro na minha frente. Estava completamente cheia de uma névoa cinza que cheirava a borracha queimada. Imaginei que devia de haver ali alguma máquina de fumo e ela devia estar a bombar faz muitas horas. Não havia janelas no último quarto, então a ventilação devia ser deficitária. Andei lentamente para a frente e soltei um pequeno grito. Bati direto num grande Jason Voorhees robótico. Os seus olhos brilhavam vermelhos e a faca na sua mão subia e descia num movimento brusco de facada. O meu coração estava acelerado. E se alguém estivesse comigo, eu teria sentido incrivelmente envergonhada. Cobri a minha boca e passei pelo robô Jason. Aquilo era névoa demais e aquele cheiro nojento era mau demais. Eu estava a começar-me a sentir tonta, quando encontrei finalmente a porta do quarto 3. Coloquei a mão na maçaneta e tirei-a de imediato com dor. A maçaneta estava a ferver. Coloquei a mão na porta e senti que ela também estava quente. Eu não conseguia ouvir nada do outro lado. Coloquei o meu ouvido na madeira, esperando ouvir fogo, e não ouvi nada. Presumi que era apenas uma sala climatizada, como se estivessem a injetar calor nela. Peguei na ponta do meu casaco e enrolei na minha mão, girando a maçaneta o mais rápido que pude, e entrei no quarto 3. Não havia fogo, só escuridão. Estava muito frio. O quarto 3 não era como os outros quartos, não era como os outros quartos de maneira nenhuma. Naquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Tentei ver qualquer coisa na sala, mas não conseguia nem ver as minhas mãos a agarrar a maçaneta, que, agora, já não estava lá. Eu estava presa. Devo ter-me virado na escuridão, mesmo que eu não tenha me percebido quando entrei. Devo ter-me virado em toda esta escuridão. Naquele momento, uma luz no teto acendeu. Um único holofote apontado diretamente para baixo iluminava uma pequena mesa, e nesta pequena mesa havia uma lanterna. Mesmo que eu não pudesse realmente ver para onde estava a ir, eu segui em frente. A luz no teto foi o suficiente para me guiar até à mesa. Quando agarrei a lanterna, notei uma pequena etiqueta presa à alça. Para Maggie, da gerência. No momento em que terminei de ler, a luz acima de mim apagou-se e fiquei novamente no escuro. Atrapalhei-me com a lanterna por um segundo antes de conseguir voltar a ligá-la. E surgiu um barulho, que parecia vir de todas as direções. Um zumbido baixo e estrondoso cercava-me. O meu coração estava a bater cada vez mais forte e comecei a girar no lugar, em pânico, lançando a luz ao meu redor. Não havia nada no quarto, mas depois de algum tempo notei algo assustador. Poderia ter sido a minha imaginação, mas eu podia ver uma figura afastando-se no último segundo.
onde quer que o feixe de luz caísse. Comecei a entrar em pânico. Comecei a afastar-me da pequena mesa, sem saber em que direção estava a ir. O zumbido estava cada vez mais alto, e então comecei a sentir a presença do que quer que se estivesse a esquivar da luz. As minhas mãos tremiam muito, enquanto eu freneticamente iluminava em qualquer direção que eu pudesse pensar. O que quer que aquilo fosse estava sempre lá, escapando sempre de volta para a escuridão, mas senti que aos poucos se aproximava. Os meus olhos começaram a encher-se de lágrimas, pensei que ia deixar cair a lanterna. Eu tremia tanto até que a vi. A luz estava diretamente sobre um pequeno número 4. Estava escrito num pedaço de papel e preso com fita adesiva numa porta de madeira no canto. Corri. Corri o mais rápido que pude, com a lanterna apontada diretamente na minha frente. Eu podia senti-lo atrás de mim. O zumbido estava cada vez mais alto, e pensei ter sentido uma respiração no meu pescoço. Eu corri. Faltavam apenas alguns metros. No movimento, agarrei a maçaneta, girei e bati a porta atrás de mim. Agora eu estava na sala 4. Eu estava do lado de fora. Não estava mais na casa. O que me esperava depois de abrir a porta da 4ª divisão era o que parecia ser uma caverna. Olhei para o chão e notei algo estranho e perturbador. O chão não era feito de pedra ou terra. Era de painéis de madeira. Era o mesmo piso dos quartos anteriores. Esta era a 4ª sala, e a 4ª sala era impossível. De alguma forma, eu ainda estava dentro da casa. Haviam algumas tochas montadas nas paredes, e o caminho à minha frente estava escuro como breu. Parecia que as tochas podiam ser retiradas. Então caminhei até à mais próxima e retirei-a. O meu corpo estava coberto de suor, e lentamente entrei na caverna. O zumbi tinha desaparecido, e eu esperava que para sempre. Nenhum outro ruído me encontrou dentro da caverna, mas havia uma leve brisa. A caverna parecia não ter fim. Eu caminhei pelo que pareceram horas, com a tocha pelo meio da escuridão, até que vi uma ténue luz azul. Caminhei em direção a ela, cautelosamente, mas com um ritmo decente. A luz era uma abertura, o fim do túnel. Comecei a andar um pouco mais rápido. Eu sempre odiei espaços apertados, como cavernas e túneis. A saída estava a poucos metros, e antes que eu percebesse, eu estava no fim. E era exatamente onde eu estava, o fim. Na saída da caverna, o chão descia para um penhasco, e não havia outro caminho a seguir. Olhei de volta para a caverna escura atrás de mim. Eu sabia que não havia curvas, era um túnel reto. Virei-me e olhei para baixo por cima da borda. O que vi fez o meu estômago andar às voltas. O que eu vi foi um oceano. Água por todo o lado, sem mais nada à vista. A queda devia ser à volta de uns 50 metros, com uma pequena formação rochosa no fundo. Depois de alguns segundos a observar as rochas, eu senti um grande aperto no peito, e o meu corpo começou a suar. As rochas formavam um número. As rochas formavam o número 5. Levantei-me e recuei da borda. Eu odiava alturas. Fui parada por uma parede que não deveria de existir. Virei-me e deparei-me com uma visão aterrorizante. A caverna tinha desaparecido. Eu estava cara a cara com uma parede de pedra sólida, a encosta de qualquer montanha que fosse. Eu tinha que continuar, dizendo a mim mesma que ainda estava na casa sem fim. Eu não saí. Claramente esta não é uma montanha de verdade, mas parecia tão real. Virei-me e olhei para o penhasco novamente. Não havia como. Era impossível. Eu estava do lado de fora, pelo amor de Deus. Mas o que é que a casa esperava que eu fizesse agora? Eu sabia o que aquelas pedras lá embaixo significavam. Aquela era a entrada para a sala 5. Não havia escadas que descessem. Nenhum outro caminho para usar. Eu estava presa, de novo. E a casa queria que eu saltasse. A casa queria que eu saltasse. Sentei-me então no chão enrolada como uma bola. Eu não conseguia. Não havia como eu saltar de um penhasco com 50 metros para cima de pedras. A minha mente estava dividida em duas. Eu sabia que ainda estava lá dentro, mas a minha mente não. Ela gritava o oposto. Fiquei enrolada no chão de madeira por muito tempo. Depois do que pareceram semanas, finalmente e lentamente levantei-me. Lentamente fui até à beira do penhasco e olhei para baixo. Aquele 5 gigante parecia gritar, salta, mas eu não consegui. E então o zumbido voltou. O zumbido baixo e distante parecia vir atrás de mim.
ressoando dentro da montanha. Não sei o que deu em mim, mas depois de ouvir aquele som, algo dentro de mim se iluminou. Eu fechei os olhos e saltei. O vento soprava forte enquanto eu caía, e um medo profundo tomou conta de mim. Eu ia morrer. Eu ia bater naquelas pedras e morrer. Elas iam me despedaçar e eu ia morrer. Não ousei abrir os olhos, eu simplesmente caí. Mesmo com o vento forte ao meu redor, o zumbido agora era ensurdecedor. Eu só queria que acabasse. Eu só queria que acabasse. Eu só queria bater nas pedras e queria que acabasse. E então, eu parei. Eu não estava mais em queda. Nunca cheguei a bater nas pedras. Abri os meus olhos e olhei ao redor. Eu estava de pé, no familiar painel de madeira da casa. O zumbido foi-se e o silêncio tomou o seu lugar. Eu tinha conseguido. Eu estava no quarto número 5. Não sei como aconteceu, mas eu estava no quarto número 5. O sentimento de pavor foi-se e eu estava incrivelmente feliz por estar viva. Depois de alguns momentos para recuperar, decidi olhar ao redor para o resto do quarto. A felicidade abandonou-me rapidamente. Este quarto estava vazio. As paredes combinavam com o chão e o teto combinava com as paredes. E as paredes não tinham portas ou janelas. Eu estava numa caixa lacrada. Então percebi que não consegui. Eu não estava segura. Eu tinha conseguido sair do quarto número 4 apenas para entrar no quarto 5, mas não havia qualquer forma de sair dele. Naquele momento perguntei-me: será que o David passou por aqui? Será que ele saltou daquele penhasco e ficou preso nesta sala? E se ele saltou, isso significa que ele saiu? Ele não estava aqui. Eu estava sozinha. Ele saiu e eu também vou sair. O pensamento de David escapando desta sala deu-me uma nova confiança. E um segundo fogo encheu o meu espírito. Eu ia sair desta sala, encontrar David e sair da casa o mais rápido possível. Andei ao redor do perímetro da parede e não senti qualquer tipo de inconsistência. Nada. As paredes estavam impecáveis. Nem um arranhão nelas, muito menos alguma saída secreta. Comecei a bater em lugares aleatórios nas paredes. Elas eram completamente sólidas. Após o que pareceram horas, a confiança mais uma vez começou a ir-se embora. E eu estava a ficar sem ideias. E foi quando ela falou comigo. Maggie, você não devia ter vindo. A minha alma quase abandonou o meu corpo, se é que isso era possível. Eu ainda estava de frente para a parede, e a voz tinha vindo do meio da sala. A voz era de uma menina, pelo menos era o que parecia. Eu virei-me lentamente, e os meus olhos caíram sobre quem falou comigo. Eu estava certa, uma menina loura, com um pouco mais de 7 anos, com olhos azuis claros e um longo vestido branco. Ela sorriu para mim e falou novamente. Mas agora que você está aqui, vamos fazer um jogo. Havia algo horripilante naquela menina. Ela não era assustadora como aquelas crianças dos filmes de terror japoneses. Ela parecia completamente normal. Se eu a visse na rua, ela teria-me passado despercebida. Mas, olhando nos seus olhos, eu senti um terror completo. Saltar do penhasco foi assustador, mas saltaria de mais 20, 2 vezes mais altos, se isso significasse não ter que olhar para esta fachada de menina outra vez. Depois de me recompor, eu finalmente falei. Que jogo? Quem é você? Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Ele morre. Meu coração afundou e batia forte com a adrenalina e o medo. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. O que você escolhe, Maggie? Ela sorriu. Nenhum dos dois. Não sei onde encontrei coragem para responder a essa criança demónio, mas eu tinha chegado longe demais para simplesmente deixar o David morrer. E se eu morresse, isso seria em vão. Não, eu não escolhi nenhum dos dois. Mas então eu vi a razão pela qual a menina me aterrorizava. Ela era mais do que apenas uma criança pequena. Olhando para ela, também vi o que parecia ser um homem grande, coberto de pelos, com cabeça de carneiro e focinho de lobo. Pelas brechas do mundo real, algo piscava. Era uma visão horrível. Eu não conseguia ver um sem ver o outro. A menina estava na minha frente, mas eu conhecia a sua verdadeira forma. Era a pior visão que eu já tinha visto, uma aberração inconcebível. Pensei que era desta que o meu coração ia parar. Sentia-me horrível. É verdadeiramente lamentável.
E com isto ela se foi. Estava sozinha novamente, numa sala vazia e silenciosa. Só que desta vez havia algo novo. Uma pequena mesa onde a menina estava apareceu do nada, como se estivesse lá estado o tempo todo. Havia algo nela, mas eu não conseguia ver bem o que era. Andei na direção da mesa e olhei o pequeno objeto. Era uma pequena navalha. Estendi até a mão para agarrá-la e quando o fiz, um grito saiu da minha boca. Quando a minha mão apareceu, vi algo que nunca esteve lá antes. Parecia que algo estava marcado na minha pele. Um único número 6. Olhei de volta para a navalha e notei uma etiqueta presa a ela. Para Maggie, da gerência. Pensei que você poderia precisar disto. Depois de ler o bilhete comecei a soluçar incontrolavelmente. Lágrimas cobriam o meu rosto. Nunca tinha chorado assim e acho que nunca mais vou chorar. Não sou uma pessoa de me entregar às emoções, mas na altura caí no chão e afundei a minha cabeça no chão duro de madeira. Chorei durante horas deitada no chão. E então o chão parou e a depressão instalou-se. Eu nem sabia mais porque é que estava a chorar. Não era por causa do David. Não era por causa de estar presa ali. Não haviam portas neste quarto. Eu ainda estava presa. Mas não era por isso que eu estava triste. Eu estava na depressão mais profunda possível. Depressão completa e sem emoção. Eu senti-me vazia e levantei-me do chão, apoiando-me na mesa. Os meus olhos caíram na navalha e eu agarrei-a. Seria o fim? Eu não aguentava mais. O David provavelmente estava morto. Eu estava presa aqui. É o fim. Pressionei a lâmina contra o meu pulso, bem acima do 6 que tinha aparecido na minha pele. O choro voltou e eu fiquei ali, a chorar com a lâmina pressionada contra o meu pulso. O David estava morto. Eu estava prestes a morrer, nada mais importava. E com um corte profundo cortei o pulso. Imediatamente após cortar o pulso, eu não estava mais no quarto 5. Eu não morri, eu tinha a certeza disso. A depressão tinha ido embora, mas eu não estava nem um pouco feliz. Lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. O quarto em que eu estava era semelhante ao anterior, e novamente não tinha portas, não havia nenhuma lâmpada, mas de alguma forma eu ainda era capaz de ver tudo claramente. O quarto estava completamente vazio, mas antes que eu tivesse tempo de pensar no que fazer a seguir, ele ficou escuro, e o zumbido de antes voltou. Eu cobri os meus ouvidos, estava mais alto que nunca, mas acabou num segundo e as luzes voltaram. Só que desta vez algo foi adicionado ao quarto. E então eu gritei. No meio do quarto, pendurado por correntes e nu da cintura para cima, estava David. Ele tinha feridas de faca no seu peito e braços. David! Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente. Vi o seu peito mover-se para cima e para baixo, mas ele não conseguia falar. E foi então que notei o que estava gravado no seu peito. Caí de joelhos quando o vi. O número 7 olhou para mim como se tivesse olhos. Ouvi David a tentar falar, então levantei-me e cheguei o mais perto que pude dele. David! David! Consegues ouvir-me? Maggie, o que é que tu estás aqui a fazer? A sua voz era fraca, mas ele estava vivo e eu estava grata por isso. David, vim salvar-te! Como faço para te tirar daqui? As correntes tinham grandes cadeados que o prendiam no lugar. Olhei ao redor da sala em busca de qualquer tipo de chave, mas tudo o que encontrei foi uma pequena faca num dos cantos. O metal era grosso demais para que a faca sequer o amassasse, era inútil. Voltei para o David, parecia que ele estava à beira da morte. E então senti o meu bolso a vibrar. Isto assustou-me profundamente. Tirei o telefone do bolso. Como eu suspeitava, uma mensagem não lida. Então abri o telefone. Esse não sou eu. Eu não sabia o que pensar. David estava bem ali na minha frente. Mas aquela mensagem era do primeiro número que me contactou. Foi a primeira mensagem que recebi do David, que mencionou a casa sem fim. Maggie, Eu ouvi a sua voz claramente com os meus ouvidos em minha mente. Parecia que a sua voz vinha a todos os lados. Maggie, você tem que continuar. O que você está falando? Como? Eu estava cara a cara com o David, ou quem quer que estivesse ali acorrentado. Aquela faca, Ele fez um leve movimento de cabeça na direção do canto. vai buscá-la. Corri e estava imediatamente de volta com a faca fechada na mão. Em poucos segundos.
Eu não tinha ideia do que estava a passar, mas precisava salvá-lo e faria qualquer coisa. Agora, atravessa-me o peito com essa faca. O quê? Fiquei chocada. David ficou ali pendurado, olhando diretamente nos meus olhos. Você tem que passar essa faca pelo meu peito. É a única maneira de nos salvarmos. Não! Tropecei para trás. Não! Nada do que disseste faz sentido. Maggie! Ele gritava. Os seus olhos pareciam frenéticos. O canto da sua boca curvou-se num sorriso torto. Maggie, esfaqueia-me agora. É o único jeito. Olhei para a faca na minha mão. A minha cabeça estava a andar à roda. Eu estava completamente perdida. Fechei os meus olhos com força e senti o peso da faca na minha mão. Maggie! E com um grito e um empurrão, eu enfiei a faca no peito do David. Eu não sei o que deu a mim, eu só sabia que era o único jeito. Abri os meus olhos e vi o seu rosto. Ele estava aterrorizado. Lágrimas deslizaram pelas suas bochechas e o David olhou-me nos olhos. Por que você fez isso? Ele não conseguiu me enganar. Eu sei que não era o David, não poderia ter sido. Ou então eu não teria sido capaz de o esfaquear. Eu sei que não era. Eu sei que não era. Os seus olhos retiraram quando David o deixou. Mas foi quando mudou. O cetro no seu corpo desapareceu. O sangue pingou no chão numa poça abaixo de mim. E o líquido carmesim estendeu-se em todas as direções. O círculo quase que encheu a sala e eu comecei a afundar na quantidade impossível do sangue do David. Tentei mover, mas não consegui. Era como areia movediça. O sangue estava até aos meus joelhos agora. Por mais que eu tentasse lutar, eu simplesmente afundava mais. Afundei até ao meu peito. Eu agarrei e arranhei a madeira ao meu redor. O corpo sem vida do David pendia acima, a sua cabeça voltada para mim, no seu rosto, um sorriso. Afundei na piscina de sangue até ao pescoço. Eu estava para lá do medo. Eu ia simplesmente afogar-me. Em pouco tempo, eu estava completamente submersa e caí na escuridão e no esquecimento. Um sabor horrível a ferro e bile encheu a minha boca. Quando acordei, estava do lado de fora da casa. Eu podia sentir a terra fria abaixo de mim. Rolei de costas e olhei para o céu noturno. A casa sem fim erguia-se sobre mim, completa, com o meu carro estacionado no mesmo lugar. Eu não tinha certeza se devia rir ou chorar. Eu estava fora da casa finalmente. Finalmente eu estava do lado de fora. Levantei-me e tirei a poeira das minhas calças. O meu corpo ainda tremia enquanto eu caminhava até o meu carro. Mas uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Não havia como escapar. A casa não me deixaria ir. Algo não estava certo. Eu sabia que não tinha morto o David, mas ele não estava em lugar nenhum. Coloquei a mão no bolso e agarrei no telefone. Nenhuma mensagem não lida, mas eu tinha sinal. Abri e comecei a enviar uma mensagem para o David. Onde estás, David? Escrevi. Um segundo depois de enviar recebi uma resposta. Apertei para abrir. Quarto 10. Teu quarto 7. Corre! E o zumbido ensurdecedor voltou. Eu corri, não sabia muito bem para onde. O que eu de facto sabia é que eu ainda estava na casa. O zumbido sacudia tudo ao meu redor. Ele sacudia as árvores e o próprio ar. Eu só precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar o próximo quarto. Essa era a minha única chance. Eu precisava encontrar o 8. As primeiras salas eram óbvias, mas conforme eu progredia ficava cada vez mais obscuro, onde as divisões começavam e terminavam. Eu já não estava no meu mundo. A geometria perdeu todo o significado. Eu não tinha ideia do que é que procurava. Qualquer coisa que tivesse um número? Eu precisava de encontrar um 8. Eu precisava encontrar em algum sítio. Então abri o telefone e vi. A tua morada. O que é que ele quer dizer? Deslizei o telefone de volta no bolso. O zumbido estava cada vez mais alto. E foi aí que me dei conta. A minha morada. A minha morada. Não pode. Não podia ser. Rua principal número 48. Lote C. Apartamento 8. Corri e esbarrei contra o meu carro. Escancarei a porta.
O zumbido sacudiu o metal do carro e pareceu seguir-me para dentro. Pisei fundo e voltei pela estrada de terra na direção da minha casa. Nada disto faz sentido. Como podia o quarto 8 ser o meu apartamento? Será que posso confiar nesta mensagem? Era do David, eu sei que era. Não havia razão para não confiar. Conduzi rapidamente até casa. Honestamente, eu nem me lembrava de ter conduzido. Era como quando você se distrai por um minuto e acorda mais adiante na estrada. Quando cheguei, corri até ao portão da frente. Tremia enquanto destrancava o ferrolho e entrava no primeiro corredor à esquerda. O prédio parecia enorme, mas o meu apartamento era um dos primeiros à esquerda. Corri o mais rápido que pude, passei pelo 4, passei pelo 5. A minha cabeça girava, e esta noite estava a pesar sobre mim como um colete de chumbo. Passei pelo 6. Quanto mais eu avançava no corredor, mais distante o zumbido parecia estar. Quando passei pela unidade 7, eu mal conseguia ouvi-lo. E quando parei na frente do meu apartamento, estava em completo silêncio. Fiquei ali parada na frente do meu apartamento. O pequeno 8 dourado estava ao nível dos meus olhos. Peguei na maçaneta e lentamente enfiei a chave. Girei e a porta abriu-se e fui sugada por um vácuo. Puxada, como se uma mão invisível me agarrasse. Levantei-me do chão e olhei em volta. A sala número 8 era idêntica ao meu apartamento. Se eu não soubesse melhor, teria presumido que estava em casa e que isto era apenas um pesadelo. Os meus pensamentos foram para David e perguntei-me o que o quarto 8 teria sido para ele. O que terá sido que a casa lhe mostrou. Andei pelo apartamento e estudei a área. Tudo estava como eu tinha deixado, até a comida chinesa meio comida do lado do lavatório. Olhei para a mesa do meu computador na sala de estar. O monitor ainda estava ligado e o Facebook ainda aberto. Fui até ao computador e sentei-me na frente dele, procurando a minha conversa com o Pedro. Estava lá, palavra por palavra. A casa sabia de tudo e eu não tinha ideia de nada. Para ser honesta, tentei não pensar muito nisso. A resposta, sem dúvida, era algo que eu não sabia. Tentei sair do Facebook, mas ele não deixou. O computador simplesmente travou. Cliquei em desligar, nada. Cliquei em Ctrl Alt Del, nada. Apertei o botão de energia do monitor, nada. E então um pop-up apareceu na tela. Era uma transmissão ao vivo. Olhei para a lista de pessoas a assistir e havia 2 nomes. Maggie e Gerência. Inicialmente tudo o que mostrava era uma parede cinza. Então uma mensagem da gerência apareceu na caixa de texto. Espero que esteja tudo bem com você. Espero que esteja tudo como você deixou. Quem és tu? Respondi. Aproveita o espetáculo. E foi então que a câmara virou. A câmara focou num jovem amarrado a uma mesa cirúrgica. Ele estava completamente nu e chorava baixinho para si mesmo. A imagem não era tão clara, mas pensei ter reconhecido o homem ali deitado. Ele era alto, com cabelo castanho curto e uma pele bastante pálida. É isto que acontece quando as pessoas fazem batota. Foi quando percebi quem era. Amarrado à mesa cirúrgica estava Pedro Lourenço. E ele não estava sozinho. Não quero descrever o que vi naquele momento. Os gritos e os sons que Pedro fez eram diferentes de tudo o que já ouvi de um ser humano. Não conseguia desviar o olhar. Eu queria, mas acho que era o poder da casa. Eu não conseguia desviar o olhar. Peter soltou um último grito de gelar a alma. Mas não ouvi pelos altifalantes do computador. O grito vinha do meu quarto. O peito doía quando me virei em direção ao corredor. Levantei-me da cadeira e ainda podia ouvir os gritos, enquanto caminhava em direção à sua origem. Cheguei à porta do meu quarto e os gritos foram substituídos pelo zumbido. Aquele zumbido. A assombração não queria ir embora. Abri a porta lentamente e vi dentro do meu quarto o que tinha visto no computador. Lá estava a mesa cirúrgica com o que restava do Pedro Lourenço espalhado e estraçalhado no seu topo. O meu quarto fazia lembrar um matador. Não estava lá mais ninguém. Os outros na sala tinham desaparecido. Mas um arrepio percorreu a minha espinha. A gerência estava aqui comigo. A apenas um quarto de distância. Aproximando-me da mesa, o fedor era horrível. E precisei todas as minhas forças para não vomitar. Eu sabia que estava perto do fim. Eu tinha que estar. Olhei ao redor da sala. Em algum lugar ali dentro estava a entrada para a próxima sala. Eu sabia que tinha que estar. E estava.
mas era mais simples do que eu esperava. Do outro lado da sala, onde deveria estar a porta da casa de banho, havia uma porta de madeira simples, semelhante às primeiras da casa. Algo estava pendurado na porta, algo longo e ensanguentado. Eram as entranhas do Pedro, e elas formavam um número 9 na porta. Senti-me triste pelo Pedro, mas eu tinha passado por um inferno naquela noite. Passei direto pela mesa, agarrei uma longa faca cirúrgica, sem sequer olhar o que restava do corpo. A última porta estava ali, e eu caminhei até ela. Esta noite estava prestes a terminar. Eu tinha que sair dali com o David, e eu iria parar quem quer que fosse que o tivesse raptado. Abri a porta facilmente, e quando eu entrei, vi o que estava à minha espera. Era uma sala vazia, parecia uma sala de espera saída de um consultório médico. Tinha cadeiras alinhadas na parede e revistas velhas amassadas numa cesta do canto. Do outro lado da sala, no lado oposto por onde eu entrei, havia uma única porta. Senti um aperto no peito quando li a etiqueta impressa na madeira. Não era um número, era uma única palavra. A gerência. Apertei a faca cirúrgica na minha mão. Está tudo bem, isto é o fim. Eles estavam do outro lado da porta, eu podia sentir. E David também. O zumbido estava mais alto do que nunca, e a realidade dançava e piscava à minha volta. Eu podia senti-lo dentro de mim, estava dentro de mim. Conforme eu andava, ele ficava mais alto. E quando coloquei uma mão na porta, a sala foi preenchida com o som. Girei a maçaneta e abri a porta. A sala que me esperava não era o que eu esperava. Era a sala da recepção da casa sem fim. A mesma sala que deu início a este inferno. Só que desta vez havia alguém ao balcão. O meu coração saltou do meu peito quando vi quem era. Era o Pedro Lourenço. Olá, Maggie. Pedro, como? Como é possível? Quem é que estavas à espera? Um fantasma? Satanás? Uma menina loura? Ele sorria, mas eu não. O que diabos está aqui a acontecer, Pedro? Maggie, vamos lá. Pensa por 2 segundos. Quem é que contou a David sobre este lugar? Tu, Pedro. Quem te disse que o David estava aqui? Porquê, Pedro? Ele é teu amigo. Sinto muito, Maggie, mas é assim que fazemos negócios aqui. Tu um dia mais tarde irás compreender. Existem mais coisas para além da terra, do céu e do inferno. Onde está David? Onde é que ele está? Ele está aqui connosco. Ele não vai a lugar nenhum. E tu também não, Maggie. Não sei o que tomou conta de mim, mas perdi o controle. Saltei sobre o balcão, empurrei o Pedro para o chão, agarrei pelos cabelos e bati com a sua cabeça no chão. A faca cirúrgica na minha mão, pressionada firmemente contra o seu pescoço. Eu queria matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Maggie, tu não podes. Tem que estar sempre alguém aqui para tomar conta da casa. Este é um jogo em que só existe derrota. Quem é que vai tomar conta da casa, Maggie? Não. Passei a faca na sua garganta enquanto esborrachava a sua cabeça ainda mais no chão. Não, vai-te foder, Pedro. Tu e a casa. O Pedro começou a afogar no seu próprio sangue e via a vida a escorrer pelos olhos. Enquanto as suas lágrimas caíam, ele sorria. Com a sua morte, o quarto ficou escuro. Eu ainda podia sentir a faca, mas não estava mais a segurar o cabelo do Pedro. Não sei por quanto tempo fiquei na escuridão, mas pareceu uma eternidade. Levantei-me e tateei em busca da mesa, equilibrando-me com uma mão na lateral da superfície de mármore. Então as luzes acenderam-se. Eu podia ver as janelas do outro lado do quarto. Ainda era noite. Olhei para fora e vi. O David estava do lado de fora, aparentemente ileso. Corri para a porta e tentei abri-la. Eu estava tão feliz, mas a porta não se mexia. Tentei o máximo, mas a porta não me deixou sair. Parecia ser de borracha. Parecia ser feita de elástico. Mas que raio! Olhei pela janela e vi David, enquanto ele começava a andar pela estrada de terra. Encostei a minha cabeça contra a porta e vi. O meu estômago embrulhou todo. Ali, preso ao meu peito, estava um crachá com 3 palavras. Gerente. Maggie Fonseca.